Então, é muito boa essa pergunta, porque é preciso deixar claro que a igreja evangélica crê naquilo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Jesus instituiu dois sacramentos, o batismo e a ceia, né? Usando dois, no batismo usa-se o símbolo da água, na ceia usa-se o símbolo do pão e do vinho. A forma do batismo, não a teologia propriamente, mas a forma do batismo varia de igreja para igreja. Então você tem três formas básicas. Você tem a efusão, você tem a aspersão e você tem a imersão. Hoje, no Brasil, sobretudo, a maior parte da igreja evangélica subscreve o entendimento de que o batismo é por imersão, usando até a palavra bapto, que representa imergir. Porém, a palavra não representa sempre imergir, né? E eu não quero entrar nessa discussão mais aprofundada, porque nós não temos tempo no programa de hoje, mas talvez um dia a gente pudesse resumir o programa só nessa pergunta para eu poder ter um pouquinho mais de tempo. Outras igrejas, por exemplo, batizam por aspersão. É o caso, por exemplo, da igreja presbiteriana, da igreja metodista, né? Outras batizam por efusão. Alguns dizem, não, mas os presbiterianos batizam igual os católicos romanos, que batizam também por aspersão. Então, não tiveram um rompimento com o romanismo na reforma. Na verdade, a forma é a mesma, mas a teologia não é. Por exemplo, quando a igreja romana batiza, ela crê no ex opere operato. O que significa isso? Que o batismo age por si mesmo. Eu, no cartório onde eu me casei, lá em Vitória, tem uma placa na parede. A certidão faz o cidadão, o batismo faz o cristão. Então, dentro da teologia romana, se uma criança morre sem ser batizada, ela morre pagã. Ela vai para o limbus infantus, uma espécie de departamento infantil do purgatório. Ela está alienada para sempre de Deus, porque acredita que é o batismo que transforma, que é o batismo que tem esse poder de fazer de um pagão um cristão. Embora a forma é a mesma, nós não pensamos assim, nós não cremos de forma nenhuma que o batismo tem poder de regeneração, que ele opera por si mesmo, ex opere operato. Nós cremos que o batismo é um símbolo invisível de uma graça invisível, né? Então, não é o batismo que salva. Salvação é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A igreja presbiteriana tem uma posição muito interessante, eu gosto muito dessa posição. Nós não lutamos pela forma, mas fazemos questão da teologia. Por exemplo, se vem uma pessoa de uma igreja imersionista para a igreja presbiteriana, a igreja evangélica imersionista para a igreja presbiteriana, não se batiza de novo. Entendemos que aquele batismo é válido. Embora a forma que a igreja pratica é diferente, mas a teologia é a mesma. No caso de uma igreja aspersionista, cuja teologia do batismo não é correta, requer-se o batismo novamente. Porque entendemos que, embora tenha usado a forma igual, mas a teologia não é a mesma. Então, não podemos compreender que seja o batismo cristão. O que Jesus mandou fazer? Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sucede ao batismo um ensino, um discipulado. Que discipulado? Tudo aquilo que Jesus ensinou. Se a teologia do batismo não está boa e se o que sucede ao batismo é um ensino equivocado ou não amparado nas Escrituras, nós entendemos que esse não é o batismo cristão. Então, repetindo, efusão, aspersão, imersão. Nós não lutamos pela forma, nós
temos muito zelo pelo conteúdo, pela essência, pela teologia do batismo.